Pessoal, estou com um código antigo meu aqui. Eu acho que ele serve para a gente fazer os testes que a gente está pensando. Então, é o seguinte, ó, só que eu vou mandar, só para explicar mais ou menos como é que funciona. Primeiro comando aqui é o nível de corte, depois eu explico o que que é, né? Deixa eu mostrar aqui, vai. Assim, ó. Aqui, esse é o resultado que ele gera, né? Tá aqui na nossa direita. Então é o seguinte, eu estou simulando o sinal CPMG, tá vendo? Com ruído branco, né? Com, considerando um ruído. Aqui então vocês veem, ó, isso aqui eu posso tirar, tá? Estou adaptando o código aqui, né? Então o sinal simulado, ó, aqui é o eixo do tempo, tá? Ele vai do tempo zero até o tempo 2000, tá tudo em milissegundos, tá bom? Tudo em milissegundos o código aqui. Até o tempo 2 segundos, né? 2000 mili, 2 segundos, e coloca 4.000 pontos no decaimento CPMG, tá bom? Então aqui você define até onde você vai. Aí, aqui você pode ir colocando as componentes de decaimento, tá? Uma simulação simples, decaimento, né? Aqui, ó, T2, 300 milissegundos. Primeiro T2 meu vai ter 300 milissegundos e eu posso pôr uma amplitude também. Então, vou pôr a amplitude desse pico, vamos chamar assim, ó. A amplitude desse pico vai ser 1, tá? Eu vou colocar aqui amplitude 1. Então, tá aqui. Componente 1, 300 milissegundos com amplitude 1, tá? Aí a componente 2 vai ter T22, 110 milissegundos e amplitude 1 também, tá? Vou colocar a mesma amplitude para todo mundo. Então, amplitude 2 vezes esse daqui. É, Aí aqui tem uma componente 3, componente T2, né? Terceira componente, 20 milissegundos. Então vocês podem ir mudando os valores para a gente fazer os testes, né? E vai ter uma amplitude de 1 também, colocando os três com mesma amplitude, tá? Então aqui está pronto. Ó, se eu rodo o código, né? Ele gera o sinal aqui. Vamos colocar um bem maior. Em vez de 300 milissegundos, 1 segundo de decaimento, olha, ele já está bem mais longo aqui, né? Talvez tivesse que aumentar até o tempo final que ele adquire, tem que mexer no número de pontos, né? Pensar no tal aqui, que seria da CPMG. Tá? Depois a gente pode adaptar isso, mas vamos fazer assim por enquanto. 300, 110 e 20. Se eu colocar zero na amplitude desse, ó, vai desaparecer essa componente, tá? Componente 20 sumiu, posso pôr zero aqui também. Eu tirei essas duas componentes, aqui só está o decaimento de 300 milissegundos, tá bom? Ou vamos ver se eu pôr zero aqui, por um aqui, só está o decaimento de 110. Vamos ver aqui, zero, zero. Aqui, ó, só o decaimento de 20 milissegundos. E se eu coloco todos, eles começam em 3, né? É a soma das três amplitudes e eles decaem, tem os três sinais aqui, tá bom? Aí, se quiser colocar mais componentes, né? Posso só copiar essa parte aqui, colar aqui embaixo. Componente 4, aí tem que mudar aqui, T4, colocar 4, 4, 4. Dá para ir colocando mais componentes, tá bom? Essa parte aqui, ó, eu introduzo ruído branco, né, para simular um experimento real, tá? Esse ruído aqui. Se você colocar zero no RMS aqui, vai ver que está sem ruído, né? Sem amplitude de ruído, tá? Se você colocar então 0.02, 0.01, eu acho que era 2% isso aqui, tá? Aí a gente pode ir trabalhando com o nível de ruído também. Então vamos por 10, 0,1, 10%, aí ó, tá com bem mais ruído, tá? E cada vez que você rodar, você vê que o ruído vai mudar, né? Porque ele calcula números aleatórios aqui para o ruído.
tá bom? Então, se quiser fazer, por exemplo, média, né, a gente pode rodar várias vezes e salvando os sinais para fazer um teste. Então, vou deixar aqui em 2%, que era esse nível aqui. Tá bom, então aqui introduziu o ruído. Aí a próxima parte, ó, isso aqui era uma coisa que eu usava para eliminar o começo, né? Se você quer, eu quero deletar os 10 primeiros, tantos 10 primeiros pontos, né? Dá para mexer aqui, mas acho que a gente não vai usar isso por enquanto, tá? Ou o final, né? Ou pontos aqui do final. Dá para fazer zero filling, mas acho que não precisa mexer nisso. Aí aqui é o sinal, é esse sinal aqui, eu tenho que criar o eixo imaginário que é tudo zero, né? Para fazer a transformada de Fourier do jeito que a gente quer. Então o R é o decaimento, o I é o imaginário, que são zeros. Beleza. Aí aqui é a parte que eu faço a transformada de Fourier, né? O FFT do sinal, cria o eixo das frequências e beleza. Aqui já está o resultado, ó. O SW em função do F, que é esse segundo gráfico aqui, tá? Então, se a gente expandir, ó, esse gráfico, ele já é a transformada de Fourier desse aqui. Tá vendo que ele está com a resolução mais ou menos, né? Mas eu acho que pelo menos tá bem parecido com um experimento real, né? Uns 4.000 pontos até 2.000 segundos de aquisição. Tá? Também não adianta a gente colocar um número de pontos muito elevado e não ter nada a ver com o nosso tal da CPMG, né? O tempo lá da CPMG. Então, depois a gente pode pensar ali no tal. Deixa eu ver. Aí aqui é o corte de ruído, porque o ruído ele vai se espalhar, né, por toda a frequência aqui, né, ó. O ruído está se espalhando, eu acho que é isso que a gente quer testar, né? Se a gente cortar a janela daqui até aqui, né, do 0,2, do menos 0,2 até o 2, o eixo aqui está em kilohertz, tá? Se aqui está em milissegundos, quando faz a transformada, aqui está em kilohertz, tá bom? 10 a terceira hertz, né? Vocês vão ver que tem uma linha azul aqui nos extremos, que é onde eu defino esse corte de ruído que eu estou falando, que é o que a gente joga fora, para a esquerda e para a direita. Então eu lembro que eu usava esse parâmetro, não lembro direito como que eu tinha definido ele, mas esse primeiro que está aqui em cima, o corte, se está zero, ele não está eliminando dado nenhum. Se eu coloco, por exemplo, 200 aqui de valor, acho que ele eliminava 100 pontos de cada lado, sabe? Era uma coisa assim. Aí, ó, tá vendo? Essa linha azul aqui está definindo, ó, ele está jogando fora esse lado e esse lado da janela. A gente tinha testado na época filtro gaussiano, né? Outros filtros também. Acho que a gente pode começar por esse, né? E aqui embaixo já mostra só a janela que foi cortada, né? Então, se você aumentar aqui para, por exemplo, 10.000, aí, ó, tá vendo? Ele cortou aqui de menos 0,5 até 0,5, né? É o que ele já mostra aqui embaixo para você. E tá jogando fora esse lado. Vamos colocar mais aqui, 15.000, dá 1.500, né? 1.500. Tá aqui, ó. Aqui embaixo já está o corte. Vou colocar mais 1.900. Não, um corte bem mais próximo aqui. Aí o problema aqui é que você começa a perder informação aqui do sinal, né? Mas tudo bem, dá para a gente fazer esses testes. Colocar zero. Aí tá bom. Aí nesse código a gente fazia um monte de teste na época, né? Para aquele outro trabalho. Mas agora o que importa é que a gente pode ficar gerando esses sinais e você pode exportar para fazer as outras análises no Orange. Depois a gente pode fazer todo o processo de fitting aqui, mas agora vai levar um pouco mais de tempo para eu colocar isso. Então acho que você pode ir gerando, né, os dados de várias formas diferentes. E esse último comando que eu coloquei aqui, ó, você copia, cola aqui embaixo, sinal 1, por exemplo, né? Vou colocar aqui outro nome, sinal 1. Ó, você cola aqui embaixo, ele está exportando para você esse gráfico, tá? Se precisar depois exportar outras informações, tipo esse e tal, tem aqui em cima, né? Esse daqui.
e ele exportou aqui, né? Ó, você pode abrir no Orange. Deixa eu ver aqui, ó. Import, single. Eu gerei esse daqui, né? Então tá aqui. E aí a gente pode ir fazendo, você pode ir fazendo os testes de processamento aqui no Orange, tá? Para a gente ver as áreas ou testar o KBDM. Para testar com o KBDM, eu acho que aí você vai precisar da CPMG. Então, você copia esse outro comando aqui, né, para exportar o sinal CPMG. Vem aqui, import. Eu exportei com que nome? Acho que é original, né? Isso, esse é o sinal lá. Tá aqui. Pode fazer o fitting para verificar se está dando as três componentes lá que eu comentei. Vamos ver. Vamos ver os valores. Ó, T1 114,84, né? Era 115 milissegundos. Decaimento 2, 20 milissegundos, né? 19,88. E o 3 aqui, 308 milissegundos, né? Era 300. É que tá razoável, né? Fitting ali. Por causa do ruído, provavelmente. Tá? Aí a gente pode fazer os testes, né? Processar esse dado com o KBDM, fazer essas comparações. O que que vocês acham?